Fala pessoal, então dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar então sobre sequenciamento de nova geração, né? New Generation Sequence, né? O NGS. Nós temos diferentes plataformas, né? Que geram então uma grande quantidade de dados, né? Para o bioinformata analisar, né? O que representa esse desenho aqui. Bom, os objetivos da aula é apresentar as principais plataformas disponíveis para o NGS, detalhar o método de sequenciamento mais utilizado, que é o da plataforma Illumina, cerca de 80%, né, do sequenciamento é Illumina, e dar alguns exemplos de aplicações desse campo de estudo. Bom, nós já falamos, né, do sequenciamento Sanger. Ele foi introduzido em 1977, né? Ele funciona da maneira que o molde é desnaturado, né? Quer dizer, as fitas são abertas para formar cadeias simples, e ele é copiado, né, por uma polimerase na presença, né, de deoxinucleotídeos, né, que causa a terminação de cadeia. E ele pode sequenciar fragmentos, né, em média em torno de 800 pares de base. Então, cada vez, né, que a polimerase, então, ela anelar, né, na nosso template, né, a nossa fita alfa, né, os primers vão anelar, a polimerase vai vir e vai fazer, né, a síntese, né, dessa nova fita. Cada vez que entrar então no nucleotídeo terminador de cadeia, esse processo vai ser interrompido e vai formar fragmentos de diferentes tamanhos. Esses fragmentos vão passar por dentro de um capilar, né, muito fininho, que vai ordená-los por tamanho, uma diferença de um par de base. E aí, né, a sequência de nucleotídeos, então, como cada um desses nucleotídeos terminadores eles estão marcados, né, um fluorófilo diferente, ela vai sendo determinada. Isso a gente já explicou, já detalhou, só relembrando. E aí, nós podemos ter sequências de baixa qualidade, né, onde os picos eles ficam baixos, há uma sobreposição, não há definição, né, de algumas bases. E nós podemos ter, né, sequências de alta qualidade, que esse é o desejado. O formato de arquivo, né, ele é um formato de arquivo que permite, né, o ABI, né, vocês recebendo esse formato, a gente consegue ver a qualidade, né, dos dados, né, aqui tá as cores diferentes aqui, né, estão relacionadas então à qualidade desses dados. Sempre no início e no final de sequência, essa qualidade ela é baixa, né, devido à questão, né, que fragmentos muito pequenos acabam então sendo carreados juntos, né, no capilar. E isso dificulta então a leitura, né, das bases nessas posições. Bom, se a gente for comparar os dois métodos, né, vocês lembram lá que para o Sanger, né, nós tínhamos que fragmentar o genoma, fazer um processo de clonagem, né, em plasmídeos, e plaqueamento e multiplicação desses clones, né, tudo isso aqui é muito demorado. E depois sequenciar cada um desses clones, né, obter os eletroferogramas e fazer a montagem. E aí está, né, a grande questão, o grande pulo do gato do sequenciamento de nova geração. Ele conseguiu, na verdade, automatizar esse processo de clonagem, né? Essa é a grande, né, das grandes vantagens nesse processo de sequenciamento de nova geração. E como é que ele conseguiu fazer isso? Então, da mesma maneira, né, você também precisa fragmentar o genoma, só que após a fragmentação, em cada um desses fragmentos você não vai clonar, você vai adicionar adaptadores, que são como se fossem sequências de primers, né? Esses adaptadores conseguem então identificar cada um desses fragmentos. E aí você vai, né, sequenciar cada um desses fragmentos, né? Em cluster você vai multiplicar esses fragmentos formando clusters e sequenciar então um grupo de fragmentos que vai dar então um nível de confiança maior, porque uma mesma sequência, né, de um fragmento desse vai ser sequenciada várias vezes, vai ser lida várias vezes. Então isso aumenta o nível de confiança.
E como é que esses fragmentos eles se fixam, né, aqui, né, na FluCell, nessa lâmina de vidro? Bom, como você colocou adaptadores aqui, os primers que estão fixados aqui, eles são complementares a esses adaptadores. Então, quando um desses fragmentos ele se anela aqui, né, ele se fixa, vem a polimerase e faz cópias até formar esses grupos de fragmentos que a gente chama de cluster, e aí eles são sequenciados ao mesmo tempo, né? Então, esse sistema de amplificação por ponte, que eu vou explicar a seguir, né, e esse grande número de cópias, né, geradas, eles aumentam, então, né, o nível de confiança, né, a cobertura da sequência que a gente diz. E principalmente essa questão que né, a necessidade de clonagem, amplificação, e isso foi superado. Isso era um passo muito demorado e isso foi superado, né? Então, por isso que o sequenciamento de nova geração ele vem substituindo o sequenciamento Sanger, embora o sequenciamento Sanger ainda é utilizado, principalmente quando a gente tem gaps, né, após a montagem aqui, a gente usa o Sanger para completar, né, esses gaps. Bom, na sua definição, são novas tecnologias que permitem a produção em massa de dezenas de milhões de sequências curtas de DNA chamado de reads. E esse sequenciamento de alto rendimento ele iniciou a era do sequenciamento do genoma pessoal, né? Então, cada vez mais, né, se fala hoje da farmacogenômica. Então, desenhar fármacos, medicamentos de acordo com o seu genoma. A gente está caminhando para essa direção. Daqui a um tempo, o sequenciamento de genoma ele vai ser como se fosse um exame de sangue, né? Todo mundo já fez o exame de sangue. Você tem que fazer com uma certa regularidade. A vantagem é que o sequenciamento do genoma você vai precisar fazer uma vez só. Mas todo mundo vai ter que fazer esse sequenciamento. Os medicamentos, eles vão ser formulados de acordo com o seu perfil genômico. E por que isso? Para diminuir os efeitos colaterais, para aumentar a eficiência desse medicamento, né? Então, claro que para a gente chegar nesse nível, a gente tem que tanto aumentar a nossa capacidade de sequenciamento, que vem sendo aumentado, como aumentar a capacidade e recursos humanos para lidar com esses dados, para entender esses dados, para interpretar esses dados. O NGS está no mercado desde 2004, ele vem substituindo então as tecnologias de sequenciamento Sanger, né, dado então a altíssima produtividade e a grande quantidade, né, de sequências obtidas. Ele tem como característica a capacidade de sequenciar simultaneamente milhões de fragmentos de DNA, e isso, né, rende uma quantidade de dados, né, de centenas de gigabases. O número de sequenciadores, essa tabela aqui está desatualizada, eu acho que ela é de 2011. Então ele vem crescendo de maneira assustadora em vários países, né? Aqui a gente tem algumas centenas e alguns casos milhares, mas a gente já tem dezenas de milhares de sequenciadores espalhados pelo mundo todo. Isso vem aumentando então nossa capacidade de sequenciar dados. O NGS ele também diminuiu o custo, né, do sequenciamento por par de base, né, e isso tem tornado então mais acessível, né, o sequenciamento de grandes genomas principalmente. Então, se você for analisar aqui qual que é o custo, né, do sequenciamento de genoma completo, né, o custo por genoma e o custo por par de base, ele vem caindo aqui, né? O custo por genoma ele já está aqui, ainda, na verdade, hoje já se fala, isso aqui está desatualizado, tá, pessoal? Em 2020 já se fala em sequenciar o genoma humano por $100, ainda está na casa dos $1.000, e o custo por megabase ele está na casa de centavos de dólar, né? Então, né, embora a tecnologia seja cara, quando você divide isso pelo número de par de bases gerados, como ela gera uma quantidade de dados muito grande, isso acaba se tornando barato, né? E esse custo de centavos de dólar a cada 1.000 pares de base vem fazendo, né, com que a tecnologia esteja disponível e cada vez mais a gente aumente
o volume de dados, né, no banco de dados, no GenBank, por exemplo. E é isso que a gente está vendo aqui, né? Então, o volume de dados, né, depositados no banco de dados, ele está numa crescente, ele não para de crescer. E nós temos várias plataformas disponíveis, né? Então, primeiro foi o pirossequenciador, né, que essa tecnologia, como ela era muito cara, ela caiu em desuso já em 2013. Depois, né, a Illumina, o Ion Torrent, e hoje a gente já fala na terceira geração, né, de sequenciamento de nova geração, que é o Mini Ion, que é sequenciador portátil, e o Pacific Bioscience. Então a gente vai ver como funciona cada uma dessas tecnologias. A acurácia, como eu falei, né, dessas tecnologias ela é muito alta, porque a cobertura do genoma ele é bastante grande, né? O custo a cada 1000 pares de base ele varia, né? Então, a Roche, né, o 454 que saiu, ele tinha um custo de $10, o Illumina na casa de 10 centavos, né? Porque a quantidade de dados gerados é muito grande, então você acaba diluindo esse custo, né? Já o sangue, né, se eu for sequenciar o genoma inteiro, né, eu vou ter um custo elevado comparado a essas tecnologias. Por isso que, né, ele caiu em desuso. Embora a acurácia dele também seja elevada e a quantidade, né, de pares de base sequenciados sejam alta. Bom, os tempos de execução eles variam de horas a dias, a faixa de produção de megabase a gigabase, e os tamanhos dos reads variam de 100 a 1500 pares de base, e a precisão também é variável. E, consequentemente, né, se o volume de dados, né, varia, né, o custo por base também varia. Então, as vantagens, né, eu já mencionei isso, né, a construção da biblioteca, né, ela é por uma amplificação clonal, e isso é feito de maneira automatizada, né, você não precisa mais fazer esse processo de clonagem, de transformação, de, né, coletar colônias. E, né, o sequenciamento ele é baseado, então, né, aqui, por exemplo, né, na detecção, né, de bases marcadas também por uma câmera de CCD, o que dá uma alta fidelidade na captação desses dados aqui. E como essas bases são adicionadas ao mesmo tempo naqueles clusters que eu mostrei, então a amplitude do sinal é muito alta, né? Isso facilita então a detecção correta da base. Bom, e nós temos diferentes plataformas, né? Todas elas, né? O processo de clonagem, fragmentação do genoma, ele é igual, né? Ainda a gente não consegue sequenciar o genoma completo de uma vez, a gente precisa fragmentar ele em pequenos pedaços e depois a gente precisa ligar esses pedaços aos adaptadores. E aí nós temos diferenças, nós temos tecnologias que fazem o processo de amplificação desses clones aqui por PCR remoção. Então, como é que funciona? Você tem bits, essas bits são pequenas esferas, né? Pode ser de metal, pode ser de vidro, no qual você liga os primers nela, e esses primers são complementares aos adaptadores. Então, e você faz essa PCR, né, na presença de óleo. Então, vai formar então gotículas de óleo, né? E cada gotícula, teoricamente, né, ela vai ter um tamanho que vai permitir a entrada de uma esfera e de um fragmento. Então, esse fragmento ele vai se ligar, vai ser feita a amplificação e vai fazer, então, a amplificação clonal, vai multiplicar a quantidade desse fragmento. Já no Illumina, esse processo de amplificação clonal, ele se dá através da PCR em ponte. Então, você vai ter uma lâmina de vidro, onde vai ter primers fixados, né? O seu fragmento vai vir, ele vai se ligar ali por complementariedade e vai ocorrer o que a gente chama de PCR em ponte, né? Então esse fragmento ele vai ser multiplicado também N vezes até formar grupos de fragmentos que a gente chama de cluster, todos idênticos, né? São clones, por isso a amplificação clonal. E quando eu for fazer a leitura dessas bases aqui, como os fragmentos são clones, são idênticos, né?
Então, o sinal amplificado, ele vai ser amplificado milhares de vezes, né, nesse cluster, o que facilita, então, a sua identificação. Tá? E aí, né, a forma de identificação, ela pode variar pela diferença no potencial de hidrogênio ou utilizando nucleotídeos marcados, né, como a gente viu lá, né, com a tecnologia de Sanger. A gente vai explicar isso. Então, todas essas tecnologias, elas passam pelo processo de fragmentação do genoma, né? Então, você precisa fragmentar o genoma porque as tecnologias ainda não conseguem sequenciar o genoma completo. E depois você liga, então, esses fragmentos adaptadores para poder identificá-los, né, e multiplicá-los no processo de expansão clonal. Então, você tem o genoma, você vai fragmentar, você vai ligar os adaptadores, você vai sequenciar e depois do sequenciamento você vai ter que fazer a montagem do genoma novamente. E aí entra a bioinformática aqui, né? Então, você precisa da bioinformática porque você vai ter um quebra-cabeça para, né, obter novamente o genoma completo, né? E aí, esses reads que saíram do sequenciamento, eles vão formar contigs, vários contigs vão formar scaffold, que são fragmentos maiores, até você ter o genoma completo montado. Embora haja a necessidade de clivar o DNA, né, automatizou o processo de montagem da biblioteca, então você não precisa mais desse processo de, né, de clonagem plasmídio, transformação. Isso tornou o processo mais rápido e menos oneroso. E no preparo de biblioteca, então, você utiliza adaptadores que serão úteis na montagem posterior do genoma, né, porque vai permitir o reconhecimento, né, de cada read, já que cada adaptador desse, que é um primer, vai ter uma sequência diferente. Então, você consegue identificar esses fragmentos também. Então, você vai pegar a sua amostra, você vai montar a biblioteca, vai ligar os adaptadores e vai fazer, então, né, o processo, né, de sequenciamento. Então, aqui você precisa montar a biblioteca genômica, só que a biblioteca genômica aqui ela não é montada como a gente viu lá com os plasmídeos, né? Alguns passos são iguais, né? O genoma tem que ser tem que ser clivado, mas depois disso, né, ele não vai ser clonado no plasmídio, ele vai ser ligado a adaptadores e depois, né, ele vai passar por um processo de expansão clonal e uma vez, então, feito isso, a gente vai sequenciar. Então, o conjunto, a sua biblioteca genômica aqui, ela vai ser composta, então, pelos fragmentos do genoma ligado a diferentes adaptadores. Essa vai ser a biblioteca genômica aqui. Então, vamos falar, então, da primeira tecnologia que já caiu em desuso, em 2013, né, devido ao alto custo, que foi o pirossequenciamento. Então, ele foi introduzido em 2005, ele sequenciou o genoma do Mycoplasma genitalium. Tinha cerca de 2.400 publicações até janeiro de 2013, mas essa tecnologia foi extinta e ele se baseia no sequenciamento por síntese, né? A incorporação de nucleotídeos leva à emissão de uma luz que é detectada por uma câmara de CCD. Então, aqui a gente vai ter então, aquela PCR em emulsão, né? E aí cada uma dessas beads depois cai nesses microporos aqui, que vão ser sequenciados e depois você tem a identificação de qual base está sendo incorporada ali e captura isso e faz a leitura. Se a gente comparar, né, o Sanger depende da clonagem, não, né, no pirossequenciamento não há clonagem. O Sanger gera 1 milhão de par de base em 24 horas, o pirossequenciamento gerava 25 milhões. Os reads, né, o Sanger tem a vantagem, os reads são maiores, aqui são menores. No Sanger, clones de fita dupla permite sequenciamento em ambas as direções. Aqui, né, não é permitido sequenciamento em ambas as direções. Você leva 6 meses de sequenciamento, 24 horas por dia, para sequenciar o genoma de um fungo e você faz isso em 24 horas. Então, essa é a grande diferença entre essas tecnologias. Bom, como é que funciona o processo? Então, igual, né, a gente já falou, você tem que clivar o genoma, tem que ligar os adaptadores, né,
tem que ir fazer o processo de PCR emulsão, né? Então, você vai ter beads, né, com primers que vão ser complementares, esses adaptadores, um fragmento seu vai se ligar ali, vai se multiplicar, né, e vai fazer milhares de clones daquele fragmento. Depois, cada uma dessas esferas vai cair, né, numa lâmina que contém milhares de microporos, né, teoricamente cada uma dessas esferas vai entrar aqui, né, e aí você vai ter o bombeamento dos nucleotídeos que vão sendo adicionados, né? E à medida que eles vão sendo adicionados, vai ser feita a leitura. Essa detecção é por uma câmara de CCD e ela é transferida para o computador. Então, o tempo, mais ou menos, né, que demora, né, o preparo da biblioteca, ele leva em torno de umas 4 horas. PCR remoção em torno de 8 horas e o sequenciamento mais umas 4 horas, né? Então você consegue fazer isso num dia. Então começa com a fragmentação do genoma, né? E depois a adição dos adaptadores, a PCR e emulsão e depois o sequenciamento. Então a fragmentação, ligação dos adaptadores, PCR em emulsão. E aí cada uma desses fragmentos, né, um fragmento por bit, ele se multiplica, né, e ele cai nessas microporos aqui, onde vai ser o sequenciamento, né. Essa amplificação clonal, né, então essas bits capturam então uma cópia de DNA que se liga aqui e com a ação da polimerase, né, essa cópia ela é copiada, né, milhares de vezes e você vai ter então uma bid cheia de clones, né, do mesmo DNA. E depois, né, essas bids com vários clones, né, elas vão cair então num poço. Teoricamente esse poço tem um tamanho que permite a entrada de uma bid e vai ser feito então um processo de sequenciamento. O adaptador permite que o DNA se ligue em grânulos minúsculos, né, que tem um diâmetro de 28 nanômetros, tá, pessoal? Está errado aqui. Apenas um DNA é ligado em cada grânulo. Os grânulos são envolvidos em gotas de óleo que contêm todos os reagentes para amplificar o DNA. Cada gota contendo o grânulo é mantida isolada para evitar contaminação e consegue produzir 10 milhões de cópias numa reação de pirossequenciamento. Um pico-wall de DNA numa reação de pirossequenciamento produz 10 a 11 moléculas de ATP, gerando mais de 10 a 9 fótons, um comprimento de onda de 560 nanômetros em um período de 3 a 4 segundos, facilmente detectado por uma câmera de CCD. Né? Então aqui mostrando como acontece esse processo, né, do sequenciamento. Né? Então você vai ter lá o seu DNA, as DTPs, né, as DNTPs, a polimerase vai vir, vai adicionar nucleotídeos. Esse nucleotídeo, a cada adição vai liberar o ATP se liga a luciferin, pela ação da luciferase, né, vai dar uma reação, né, colorimétrica aqui, que é detectada, né, por essa câmara de CCD, e depois, né, você tem uma enzima que remove. E aí a sequência, à medida que cada um desses nucleotídeos está marcado por um fluorófilo diferente, cada um é adicionado aqui, você tem a detecção desses nucleotídeos aqui. E o que sai no final do sequenciamento é um pirograma. Né? De pirossequenciamento você tem um pirograma, não é um eletroferograma como no sangue, é um pirograma onde cada pico aqui corresponde então a uma base. Então o fragmento, né, os fragmentos gerados eles têm um tamanho médio em torno de 100 pares de base, né, e a acurácia ela é próxima, né, a 99% mais ou menos, né, na maioria dos fragmentos gerados. Vantagens: muito rápido, baixo custo por base, grande rendimento, né, não há necessidade de clonagem bacteriana, né, e isso é especialmente útil no caso da metagenômica, alta precisão. Desvantagem: o comprimento curto das sequências e dificuldade em sequenciar fragmentos, né, homopolímeros com precisão.
Então, repetições com mais de 8 nucleotídeos, né, regiões com repetição de nucleotídeos com mais de 8 nucleotídeos. Então, se você tem uma sequência de A, que se repete mais de 8 vezes, através do pirossequenciamento ele tem dificuldade para ler essa tecnologia. Então, isso é uma desvantagem nesse processo. Bom, mas agora vamos falar da tecnologia Illumina, que é a mais utilizada. Então, aqui a gente vai detalhar ela. Então, igualmente, você tem a necessidade de pegar o seu DNA genômico, cortar em fragmentos, ligar os adaptadores. Só que esse processo de amplificação clonal, ele agora vai ser feito numa lâmina chamada Flucell, né, que ela contém, então, primers ligados nelas que são complementares a esses adaptadores. E o processo aqui de PCR, ele não é mais aquela PCR, né, em emulsão, aqui é PCR em ponte. Então, o fragmento se liga, a polimerase vem, copia ele, né? E aí ele se liga no outro primer, vem a polimerase novamente e vai fazendo cluster. Depois, quando você adiciona as bases para fazer o sequenciamento, né? Essa base, então, se for um A, por exemplo, nesse processo aqui, ele vai entrar em todos esses fragmentos, né? Na hora de ser copiado. Então, você vai ter uma amplitude do sinal nesse cluster que vai favorecer a detecção de qual a base que está sendo adicionada ali no momento. Por isso que o Illumina tem uma grande precisão. Então, mostrando aqui em detalhes, né? DNA genômico clivado, né? Ligação dos adaptadores e ligação na Flucell. A Flucell é uma lâmina de vidro, como vocês podem ver, ela vai aqui nesse equipamento, que é o MySeq, que é um equipamento portátil, né? Essas garrafas aqui, ó, tem os nucleotídeos e aqui é onde estão, né, as amostras. Então, geralmente, esse kit aqui você pode colocar 24 amostras diferentes aqui, né? E aí você vai ter o processo de PCR em ponte e depois, na hora de fazer o sequenciamento, cada base vai sendo adicionada nesses clusters aqui, ela é adicionada, né, ao mesmo tempo em milhares de fragmentos. Isso permite uma amplitude do sinal que é detectada, então, pelo equipamento. Ele começa, então, com a montagem da biblioteca, né, onde você vai fragmentar o seu DNA e adicionar os adaptadores. Depois, o processo de geração de cluster, né, que é a PCR em ponte, né, onde você vai ligar o seu DNA na Flucell, vai fazer a PCR em ponte, vai gerar os clusters e, né, colocar os primers para o sequenciamento. Então, né, lá na Flucell você tem primers ligados lá que são complementares a esses adaptadores. Depois você adiciona um nucleotídeo e é feito então esse processo de PCR em ponte, né? E aí, de um fragmento você gera 2, de 2, 4, 4, 8 e assim gerando o seu cluster, né? Então, no final desse processo, você vai ter vários clusters para cada um dos fragmentos gerados inicialmente, tá? E depois, na hora de fazer o sequenciamento, você vai então adicionar então um primer, a polimerase vai vir e você vai adicionar os nucleotídeos marcados. Quando eles forem entrar aqui, eles vão entrar ao mesmo tempo, milhares de vezes ao mesmo tempo, né? Então, se for uma timina que é verde, ela vai entrar aqui. Então, ela vai dar uma amplitude de sinal ali que vai ser detectada facilmente pelo equipamento. Então, para cada base, ele vai identificando, então aqui entrou uma guanina, aqui uma citosina, aqui uma timina, aqui uma adenina, e assim ele vai determinando qual que é a sequência que está sendo formada, né? E aí eu vou determinando essa sequência. Igualmente, né, assim como lá no sangue, né? Então, olha só como que é importante entender as tecnologias mais simples, pessoal, para entender as mais complexas, né? Então, aqui também você tem a adição desses nucleotídeos, eles também estão marcados com fluorófilos diferentes, há a emissão de um laser, né? a captação desse comprimento de onda para detecção, determinação de qual que é a base. E também você trabalha com uma câmara de CCD. Então, algumas coisas ainda são iguais. Vamos ver cada um, né, das etapas em detalhes. Então, a primeira é preparar o DNA genômico. O que é preparar o DNA genômico? É clivar esse DNA, geralmente isso é feito com um coquetel de enzimas de restrição que vão dar fragmentos mais ou menos em torno de 400 pares de base, e a esses fragmentos a gente vai ligar os adaptadores, né? Então, você vai ligar esses adaptadores
em cada um desses fragmentos que depois eles vão ser ligados então na Flow Cell. Então essa lâmina de vidro ela contém primers, né, que vai permitir a ligação de cada um desses fragmentos lá, né, na lâmina de vidro. Depois que eles se ligaram, você vai fazer a PCR em ponte, né? Então cada fragmento ele vai ser copiado, né, uma vez, duas, então de uma cópia vai gerar 2, 4, 8, até você formar os clusters, né? Então você vai formando os clusters, né? Então ali ó, de uma cópia você formou, né? Então aqui, né, você vai ter a desnaturação das bases, né? E depois a aplicação completa até ter esses clusters com clones, né? Do mesmo fragmento. Então são gerados milhões de clusters de DNA de fita simples em cada canal da Flow Cell. E depois do processo de sequenciamento, né, você vai adicionar esses nucleotídeos estão marcados, né? Então a imagem determina a primeira base, a imagem da primeira base, determina a segunda base, a imagem do segundo ciclo químico, né? O sequenciamento sobre múltiplos ciclos clínicos e depois o alinhamento dos dados. Né? Então cada base vai sendo adicionada, né, e você vai detectando então qual que é o nucleotídeo. Então aqui entrou a timina, o laser, né, ele vai ser ativado aqui, vai ter lá um determinado comprimento de onda, e isso vai ser detectado pela câmera de CCD, ele vai determinar que nessa posição aqui uma timina, e isso vai sendo feito até você ter a leitura de todo o seu fragmento, sendo que isso é feito, né, em todos os clones daquele cluster. Então isso dá, né, um grau de fidelidade muito alto para esse sequenciamento. Então no final você determinou então, né, a sua sequência, isso é feito, né, sequenciamento sobre múltiplos, né, ciclos químicos paralelos, né, ali no cluster, e depois você vai os seus dados e vai alinhar os seus dados, né, cada um desses reads, para montar o seu genoma. É assim que funciona o sequenciamento Illumina. Né? Ele pode ser single read, onde eu vou pedir para fazer o sequenciamento só no sentido, ou ele pode ser parent, né, onde eu vou pedir para fazer então, né, o sequenciamento em ambos os sentidos para aumentar então a quantidade de reads e a cobertura do meu genoma. Então, aqui mostrando como é que funciona esse processo, né, de ligação da polimerase, a cópia, né, e depois o sequenciamento. Vantagens: muito rápido, baixo custo por base, grande rendimento, né, 1 gigabase por experimento, não há necessidade de eletroforese em gel, alta precisão, todas as 4 bases estão presentes em cada ciclo com adição sequencial dos nucleotídeos. Isso permite que os polímeros sejam lidos com precisão. Então você não tem problema aqui, né? Ela consegue definir regiões repetitivas, regiões com alto conteúdo de GC, né? Desvantagem: comprimento de sequência ainda é curta. Aqui hoje nós já temos kits que geram fragmentos de até 300 pares de bases, mas ainda é curto e isso gera muito dado, dá mais trabalho na montagem. Bom, uma outra tecnologia é o Ion Torrent, né? Aqui você vai fazer o sequenciamento em chip, que é esse chip aqui, ó, né? Na verdade, o pessoal que trabalha com Ion Torrent fica bravo, a gente chama esse equipamento como se ele fosse um grande pHmetro. Que ele faz, na verdade, a leitura, né, do diferencial de potencial de hidrogênio ali quando cada uma das bases são adicionadas. Então ele gera 400 mil a 5 milhões de sequências, com tamanho médio que varia de 200 a 400 pares de base, e a capacidade de geração de dados depende do chip. Você tem chips com capacidades menores, como o Ion 314, com capacidades maiores, como o Ion 318. Bom, como é que funciona? Então, igualmente, você tem que fazer, né, a clivagem do seu genoma, né? Também essa clivagem é feita por enzimas aqui, ligar os adaptadores, e aqui o processo de PCR, ele imitou lá o pirossequenciamento, aqui é PCR remoção. Então, você vai ter as BIDs com os seus primers, que são complementares a esses adaptadores.
cada clone vai dar origem, né, a milhares de clones aqui, que depois, quando as bases forem adicionadas, como ela é adicionada junto em todos esses clones, isso dá, né, dá um diferencial, né, do potencial de hidrogênio, que é único para cada base. Então, à medida que elas vão sendo adicionadas, né, como ela é adicionada ao mesmo tempo, né, em todos esses clones aqui, o equipamento ele consegue detectar esse sinal e consegue diferenciar esse sinal de uma base para outra. E aí ele vai formando, né, fazendo a leitura e formando então a sequência de DNA. Aqui mostrando em detalhes, né, como é que a polimerase, então você também tem a polimerase, ela vai adicionando, à medida que ela vai adicionando o nucleotídeo, né, o equipamento consegue detectar qual que é a base que está sendo adicionada e vai determinando então qual que é a sequência. Quando você tem, né, adição, né, uma região repetitiva, né, claro que ele vai dar ali um pico maior porque é liberado, né, 2 íons de hidrogênio, então o equipamento consegue detectar isso, tá? É assim que funciona o torrent. Bom, esses métodos, então a gente já falou, eles variam na quantidade de dados gerados, no tempo de corrida, no tamanho dos reads e o custo por corrida, né? Então, no sangue, enquanto custava 2.000, né, a rocha, aqui está 18.000, mas esse valor está desatualizado, né? Aí um torrent em torno de 2.000 e Lumina 20.000 reais, né? Só que, claro, que quando você divide isso aqui por número de amostras, então é 20.000 reais, mas se você sequenciou 24 amostras, então isso dá um valor de 700, 800 reais por amostra, então não sai tão caro assim. Bom, e agora a gente tem, né, o sequenciamento de terceira geração, né? Esse é um sequenciamento no qual eles conseguem sequenciar fragmentos maiores de DNA, ainda a taxa de erro desse sequenciamento ele é alto, né? E o custo também ele é bastante variável. Na verdade, como ele consegue gerar um tamanho de fragmento, né, um volume de dados considerável, então o custo, né, por corrida não é tão alto, né, o custo por base. Bom, como é que funciona o Pacific Bioscience? Você tem uma célula, onde ali nessa célula chamada de single, né, uma célula única ali, onde você acontece o sequenciamento, né, e você vai usar um adaptador que vai conter, então, né, um primer, né, um primer onde a sua sequência ela vai anelar ali, e você vai ter, né, a cópia daquela sua fita lá, à medida que a polimerase vai lendo e adicionando o nucleotídeo, ele consegue detectar, né, essa troca do sinal aqui né, e através dessa troca do sinal ele vai determinando qual que é, né, a sequência de base. Né? Então você tem lá a polimerase, ela vai lendo, né, vai fazendo a adição de base, a cada base adicionada ela vai emitir então um sinal que vai ser captado e esse sinal vai sendo convertido então nas bases. E nós temos, né, o nanopore, né, o mini-ion, o Minion, né? Então esse sequenciador ele é muito interessante porque ele é o mais barato, né, de todos eles, ele custa cerca de $1.000, né? Ele tem um tamanho de um pendrive, né? Ele foi lançado em 2014, ele sequencia em torno de 150 bases por segundo por poro, né? Nesses poros você tem um nanoporo de proteína e um chip de silício, né, onde a sua molécula de DNA ela vai passar por ali, à medida que ela vai passando por ali, ela vai sendo copiada e essa sequência vai sendo determinada. E com isso você consegue ler fragmentos grandes de até 100 mil pares de base a uma taxa de erro ainda grande, né, 4% comparado com outras tecnologias, e um custo bastante acessível, né, o custo de $10 por gigabyte. Então, como é que funciona essa tecnologia? Você tem também uma flow cell, né, um chip de silício, onde você tem vários poros de proteína. O seu DNA ele vai passar por ali, né, a polimerase ela está ligada a esse poro, né, então à medida que a sua molécula vai passando, ela vai fazendo a cópia
e vai sendo então determinada, né, a sequência de nucleotídeos ali. Então ela consegue captar o sinal à medida que as bases vão sendo adicionadas e vai determinando então a sequência de nucleotídeos. Bom, algumas aplicações do NGS, né? Então, sequenciamento de RNA, o RNA-seq, sequenciamento completo do genoma, para, né, avaliar a regulação gênica, epigenética, né, as funções, metagenômica, o ressequenciamento de dados, né, e o exoma, né, para ver o que está sendo expresso. Então, hoje nós temos o sequenciamento completo, né, de muitas espécies, né, e isso tem permitido, né, estudar com detalhes o genoma dessas espécies, e a gente está indo, né, no caso do sequenciamento de genoma humano, a gente está indo, né, para essa genômica pessoal, né, individual, né, que vai trazer grandes revoluções aí, né, para a saúde. Sobre o exoma, né, então você determinar o que está sendo expresso, né, também é importante, né, não adianta você conhecer a sequência, precisa saber o que está sendo expresso, se é uma proteína, se é o RNA, né, e quais processos, né, essa RNA ou essa proteína ela sofre durante esse processo de transcrição. Então o exoma ele tem essa finalidade. Sequenciamento de RNA também, para saber o que está sendo transcrito, o que está sendo expresso pelos genes, né? E aí montar então um perfil de expressão, avaliar então, né, o que acontece, né, quais genes sofrem, né, o splice ou não. Bom, considerações finais. O sequenciamento de nova geração está revolucionando a biologia. Podemos catalogar a variação genética em uma profundidade sem precedentes. Há um rápido crescimento nas tecnologias usadas para o NGS. Há também um grande número de soluções de software para controlar a qualidade, alinhamento de sequências, montagens do genoma, análise de variância, incluindo trocas de nucleotídeos, mutações e variantes estruturais. Formatos de arquivo-chave incluem o formato FASTQ, que é como sai do equipamento, né? BAN/SAM e VCF. Muitas ferramentas estão disponíveis para geração, análise e visualização desses arquivos. Desafios, no geral, a tecnologia ainda cara, né? Então você comprar esse equipamento, montar toda a estrutura necessária e manter isso, né? Os kits são caros. Então há uma falta de estrutura, principalmente nos países em desenvolvimento, falta pessoal especializado em bioinformática, né, para processar esses dados, há uma necessidade de colaboração, principalmente colaborações em larga escala, algo como está sendo feito agora com o sequenciamento do genoma do novo coronavírus, e também necessidade de integrar diferentes tecnologias e sistemas e tornar os dados clinicamente relevantes, né? Então a gente ainda tem gerado muitos dados, mas ainda não há um entendimento clínico, né, de todas essas variações nas sequências, né? Então é preciso aumentar as análises para a gente entender mais claramente o significado clínico que as referências utilizadas para montar as aulas. Eu gostaria de agradecer a atenção, e essa imagem aqui ela simboliza, né, o que é a vida do bioinformata, né? Então, se vocês querem seguir esse caminho, isso aqui é um cara que está afundado no mundo de dados. Tá bem, pessoal? A aula por hoje então está encerrada e até a nossa próxima.